Lá. Hoje eu vou confiar a aula totalmente na minha memória muscular, porque eu não separei nada. O que eu vou falar? Então, só recordando, na última aula, definimos pré-convergência como uma função, não sei escrever mais, como uma função, entre aspas, L, que sai das redes de X e vai no conjunto das partes de X, manda redes em pontinhos, tal que L de φ é igual a L de ψ, sempre que o filtro gerado por φ é igual ao filtro gerado por ψ. Isso aqui, se vocês não quiserem pensar em termos de filtro, vocês podem pensar em termos do que significa o filtro gerado, mas isso você consegue traduzir assim: para todo alfa que pertence ao domínio de φ, existe um beta no domínio de ψ, tal que ψ de beta linha com beta melhor que beta, com beta linha melhor que beta, está contido nisso. E para todo gama que pertence ao domínio de ψ, existe um delta que pertence ao domínio de φ, tal que o conjunto dessas coisas, delta linha melhor ou igual que delta, está contido em ψ de gama linha. Então, essa condição, se você não quiser pensar em termos de filtro gerado, você pensa assim: isso aqui é a mesma coisa que você pedir essas duas coisas. Que coisas? Todo rabo de uma rede contém o rabo da outra e vice-versa. Contém algum rabo. Então, todo rabo de uma contém algum rabo da outra e todo rabo da outra contém algum rabo da uma. Tá? Isso aqui, esse primeiro, é como se eu estivesse pedindo, em termos de filtro, quem é maior vai ser menor. Eu estou pedindo isso aqui, é eu dizer isso. E esse aqui é eu dizer isso. Como eu quero a igualdade, essas duas coisas concordam. Tudo bem? A gente só revisando, a gente viu isso. E aí a notação que a gente tinha combinado para isso. Notação é escrever que φ setinha, isso aqui é um jeito diferente de escrever que x pertence a L de φ. Tá? Então a ideia é que a gente está com uma lei que diz para onde as coisas convergem. Não precisa mais de uma topologia para dizer quando isso acontece. Tá? Coisas que a gente colocou também, que a gente falou. Também definiu o que uma f de xl em YL' é contínua. Se f é compatível
com as pré-convergências. O que é esse compatível? Isso aqui é como, se você pensa na convergência não como sendo uma função, mas como sendo uma relação entre redes e pontos, é como se eu tivesse uma relação menor ou igual aqui, tipo assim, e tem uma outra relação menor ou igual aqui. Quero uma função compatível com a ordem, é uma função que manda menor ou igual e menor ou igual, tipo assim. Então, a gente quer que para toda φ net em x e para todo x que pertence a x, se valer isso aqui, então a gente vai querer que valha isso aqui. Então, funções contínuas são aquelas que mandam rede convergente em rede convergente e mandam para a imagem correspondente. Até aqui tudo bem, né? Coisas que eu não falei, mas que dá para a gente falar aqui agora. Isso é tudo tem no texto. Estou seguindo a ordem do texto. Mas, dado um conjunto X, isso vai ser mais importante lá na frente. Por enquanto é só para dizer que a gente pode fazer. Dado um conjunto X e duas pré-convergências. L e L til em X, dizemos que L é mais forte do que L til se para toda rede, né? Para toda rede φ e para todo x que pertence a x, valer que se convergir na mais forte, converge na outra. Então, se isso aqui acontece, que é aquilo, eu acho que eu cheguei a mencionar isso naquela aula de traduções, só que eu tinha a definição do que era mais forte em contexto topológico. E aí eu mostrei que quando a gente usava convergência de redes em topologia, traduzia. Então agora eu não tenho topologia, mas eu tenho convergência. Então estou usando aquela coisa que a gente percebeu lá para definir isso aqui. A notação é L... algum símbolo de maior ou igual fresquinho, assim, tipo. Isso, mas na prática, quando a gente vai estar com pressa, a gente vai só colocar um maior ou igual assim, foda-se. Tá? Um exercício para praticar é que isso aqui acontece se e somente se a função identidade de x que sai de x em L e vai em x em L til, que manda x em x, se e somente se essa função é contínua. Se você bater o olho e achar que, pô, mas isso não é óbvio, você está certo. Se você bater o olho e não achar que é óbvio, é o natural, porque, embora seja óbvio, é uma linguagem nova. Não é verdadeiramente nova, uma linguagem velha. Mas, tipo assim, imagina que você sempre subia uma escada com um corrimão, mas você já subia tantas vezes que você nem segurava no corrimão. O que a gente está fazendo agora é falar,
Derreteu o corrimão, não tem mais corrimão. Você na hora fala, porra, não vou conseguir subir essa escada. Mas você subia antes, sem segurar no corrimão. Mas agora você está vendo que o corrimão não está lá. Aí você dá um cagacinho assim. Opa, vou baby steps. Mas... Tá, então, se parecer óbvio, muito bom. Se não parecer óbvio, é normal. É só... Você está vendo através da mágica e você está vendo que, tipo, realmente, corrimões, não existem corrimãos. É isso. Tá bom. Fechar aqui. A relação... Essa relação aqui é uma ordem parcial. No conjunto das pré-convergências. Em x1. Porque você pega uma pré-convergência, ela vai satisfazer isso com ela mesma. L é mais forte do que L. Se L é mais forte do que L-til e L-til é mais forte do que L, é porque, no fundo, se você parar para pensar, um outro jeito de escrever isso aqui, essa implicação, é a gente dizer que L de φ está contido em L-til de φ. Né? Então, se eu tiver que L é mais forte do que L-til e L-til é mais forte do que L, então para qualquer φ eu vou ter as duas inclusões. Então, L é igual a L-til. Então, você tem uma... Então, é antissimétrico, exatamente. Se vale as duas desigualdades é porque é igual. E transitiva, a implicação é transitiva, a inclusão é transitiva. É uma relação de ordem parcial. Tá? No futuro, na segunda parte do curso, a gente vai usar esse tipo de coisa para definir convergência produto, convergência de subespaço, convergência quociente, com soma direta. Do mesmo jeito que a gente faz em topologia, só que focando... que a gente vai pegar a maior convergência que faz tal coisa, ou a menor convergência que faz tal coisa nesse sentido. Por enquanto, só pré-acostumando com a notação. Tudo bem? Aliás, quocientes dessas coisas, eu acho que seria um tema legal para IC. Já pensando no futuro, depois a gente fala. Tomara que tenha pegado no áudio. Tomara demais. Eu acho que tem um exemplo agora, mas aí eu estou assumindo isso pela memória muscular. Topologia 2. Claro que o PDF que eu devia ter baixado eu não baixei, né? Por favor, internet da UESC, me ajude. Wrong. Porque essa parte eu quero fazer com algum cuidado na lousa, porque só vocês têm o PDF desse que eu estou fazendo, o que está em inglês. Porque ele não... Eu não deixei ele público ainda, porque tem umas coisinhas que eu acho que dá para deixar num artiguinho. Aí se eu deixar público antes de estar no artiguinho, eu posso estar brincando muito com fogo, né? Então... É aquela coisa, nada é original, mas algumas coisas são. Tipo assim,
são perspectivas novas de coisas velhas. Eu adoro fazer isso. Aí, enfim, estou baixando aqui. Eu quero fazer um pouco, relativamente direitinho. Adicionar. E acho que é sempre um alívio quando eu paro de escrever também, né? Que eu escrevo muito na lousa. Então é bom quando eu paro um pouco. Tá, eu quero aqui. Falei disso, falei de função contínua. Não vou falar de filtro, falei disso. Tá bom. Então, o problema que eu falei na última aula, da definição de pré-convergência, é que a gente praticamente não pediu porra nenhuma. A ponto de que você dizer que isso aqui converge para, tipo, que não existe X pertencente a algum espaço tal que isso aqui acontece, é razoável nesse contexto. Mas isso não é razoável. Tipo, existem algumas ilusões que são muito úteis em matemática. Uma delas é a ilusão do ponto. É a ilusão de que eu de fato consigo escolher com uma precisão, sem nenhuma comparação natural, eu consigo isolar um ponto. Tipo, eu consigo escolher um ponto. Que eu tenho essa precisão absurda. Isso não tem paralelo. Mas é bem útil você fingir que você pode. E se você assume que você pode pegar um ponto uma vez, você assume que pode pegar ele várias vezes. E você gostaria que, se você está fazendo um processo dessa forma, pelo menos isso fosse contínuo. E a gente está numa situação onde isso convergisse. A gente está numa situação onde mesmo isso pode não acontecer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acrescentar, dar um nome para as pré-convergências onde isso acontece. Então, diremos que L é uma pré-convergência centrada se para todo x que pertence a x, as redes da forma, vou colocar aqui assim, às vezes fazem isso aqui, L convergem para x. É estranho definir desse jeito, mas o que eu estou pedindo é que, se eu pego uma rede que é constante igual a algum ponto do espaço, eu quero que essa rede convirja para pelo menos esse ponto do espaço. Então, vamos combinar uma notação. Quando eu escrever assim, é uma rede constante. Então eu vou colocar parênteses, x parênteses, e isso aqui indica qualquer rede constante igual a x.
E aí vem um primeiro momento que essa notação parece meio merda. Porque você pode falar, tá, Renan, mas... E se eu pegasse, por exemplo, uma sequência? Sequências são redes. Se eu pegasse a sequência que faz isso aqui, manda todo o número natural nesse xizinho que você travou, e eu pegasse agora uma rede que manda qualquer par aqui no mesmo xizinho. Enquanto funções são objetos distintos. Essa função sai do n, essa função sai do n cartesiano n, e elas... A única coisa que elas têm em comum é a imagem é o mesmo ponto. Só que nota que se você chamar isso aqui de φ e isso aqui de ψ, então elas geram o mesmo filtro. Porque o filtro é gerado na imagem, né? Então, por que isso? Tipo, nesse caso, nota que φ e ψ tem o mesmo rabo. Vou colocar dessa forma. Porque você fala, o rabo... O que é um rabo de φ? É o conjunto de todos os casos da forma φn com n maior ou igual que algum número natural que você fixou. Mas não importa o n que eu pego, é sempre o mesmo x. É sempre... Porque é aquela coisa... Isso aqui, com n maior ou igual que nzão, é xzinho. E se eu pegar isso aqui com m maior ou igual que mzão, nzinho maior ou igual que mkzão, isso aqui também é o conjunto que só tem o xzinho. Então é o mesmo rabo. Então não importa qual é o conjunto dirigido. Se é constante e é uma pré-convergência, ela tem que dar a mesma coisa. Então, a gente denota assim, porque foda-se. E aí o que a gente está pedindo é que se eu pego uma rede que é constante igual a x, essa rede tem que convergir para o x. Tudo bem? Agora, o que não é imediato é que isso, por sua vez, é equivalente a uma coisa tão natural quanto isso, que eu obviamente deixei como exercício, que é você pedir, cadê onde eu coloquei? Aqui eu vou provar, vou colocar teorema, são equivalentes. Você dizer que XL é centrado só outra coisa. Às vezes a gente fala uma topologia é compacta ou o espaço topológico é compacto. A gente mistura, né? Então aqui eu disse que a pré-convergência é centrada. O espaço que tem uma convergência centrada, ele é centrado. Só essas convençõezinhas, eu não vou ficar gastando tempo escrevendo isso mesmo. Uma coisa, então é equivalente você dizer que o XL é centrado, e 2, você dizer que
para todo espaço de pré-convergência Z e para toda função constante que sai de Z e vai para X, F é contínua. Então, um dos primeiros exemplos de função contínua que a gente tem em análise. Função constante, ela é contínua. Ela é contínua porque, em topologia, é verdade que isso aqui acontece. Convergências induzidas por topologia são centradas. Tá? Então, isso aqui é mais para praticar linguagem, tá? Mas é o tipo de coisa que eu acho divertidinho. Então, supondo que eu sei que a convergência é centrada, eu quero mostrar que uma função constante ela é contínua. Então, seja f de z em x constante. Digamos f de z igual a x0 para todo z que pertence a zon. Aqui vamos colocar assim, z diferente de vazio. Priscila não tinha entrado aqui? Ou foi ilusão? Que loucura, gente. Não, tô de boa. Sou da paz. Então vamos colocar aqui o Z não vazio, tá? Mas já vou fazer uma observação sobre o X ser vazio. Porque é importante. Então, mas o problema do ser vazio é que redes, a princípio eu tinha pedido que o D fosse diferente de vazio. Aí, quando o X é vazio, as redes no vazio são vazias. Não, quando o X é vazio, tá tudo certo. Quando o X é vazio, esse conjunto é vazio, então a convergência vai ser vazia e aí a convergência vazia é centrada por vacuidade. Tá tudo certo. É que o vazio ele tem que ser centrado, porque o vazio é topológico. Estranho, mas tá. Mas aqui eu acho que eu não preciso disso de fato. Porque se o espaço se o Z for vazio, a função vai ser contínua porque não tem nenhuma coisa aqui para dizer que não convergiu. Aí vamos ver a volta, mas não vamos pensar nesses casinhos chatos. Então isso aqui está acontecendo, essa função é constante, certo? Agora, se se φ é rede em Z, tal que φ converge
para algum ponto, então, quando você fizer F bola φ, vai ser x0. Isso, pensa assim, ó, se isso aqui é um Z alfa que está convergindo para Z0, esse F bola φ é eu fazer F de Z alfa. Só que F é constante. Então, F de Z alfa é quem? É x0. Para quem? Para todo alfa é Z0. Só que, como a gente está num espaço que é centrado, essa coisa aqui... Aqui, isso aqui é só comentário. Então, ficou muito ruim. Eu vou reescrever isso no cantinho depois aqui. E isso aqui converge para x0, pois L é centrada. E x0 é quem? x0 é F de Z0. Porque a F é constante. Então, eu peguei uma rede que convergia, não importa para onde, olhei a imagem deu um negócio constante que convergia. Então, foi. Reciprocamente, aqui só vou colocar aqui que eu tinha apagado, você pensa que φ igual a Z alfa, F bola φ é F de Z alfa, só que isso aqui é x0 alfa. Só que eu tinha apagado. Então uma direção foi, aí a outra direção. 2 implica 1. Se eu sei que toda função constante é contínua, o que a gente faz? Eu quero mostrar agora que é centrado. Então seja x pertencente a x1 e φ igual a x, uma rede constante. Digamos, eu pego como conjunto dirigido um conjunto que só tem um ponto. É dirigido pela relação de ponto menor ou igual que ponto. Pronto. A única boa ordem que você pode colocar num conjunto de um elemento. Agora, em particular, aqui você tem uma convergência. Pensa nisso como espaço topológico. Tá? E nessa convergência você tem... Vou chamar esse aqui, esse é o nosso zezão. Em zezão, isso converge para isso. F. E como F é constante, F é contínua, logo
F ponto converge para F ponto, mas logo, deixa eu colocar aqui, logo... Esse lado é tão artificial que fica até difícil de escrever. Phi F... chamar essa aqui de psi. F bola psi é igual a Φ e F bola psi precisa convergir para F de ponto que é igual a X coisa. Ruim, né? Tá ruim. O que eu fiz aqui? Eu peguei no espaço Z, meu espaço Z eu peguei como sendo aí que tá. A F. Isso aqui é a minha... tá. Essa é a minha F. Isso que me confundiu, tá? O meu espaço Z, que eu preciso de um espaço Z, meu espaço Z só tem um pontinho, esse pontinho está aqui. Tudo bem? Aí, essa F aqui, na verdade, digamos, a minha Φ, como eu peguei uma coisa constante, eu peguei ela como sendo esse negócio aqui mesmo. Φ, caindo em x. E aí a função está mandando esse cara no x-til. Nesse espaço, eu fui e peguei a rede constante que só tem esse ponto, que só tem um terminho, que faz isso aqui. Então, dizer que fez isso. Essa é a minha psi. Quando eu faço essa psi bola essa função, vai dar a própria função que eu tinha. E aí vai convergir. Talvez fique mais simples se eu fizer mais difícil. Pera aí. Porque eu vou fazer assim, alternativamente, vamos fazer assim. A gente precisa de espaços que pareçam espaços. Alternativamente, considere Φ saindo dos naturais e indo em x, que manda todo N natural em x-til. Eu precisava que fosse uma rede constante. Aqui eu tinha pegado o domínio tendo um ponto só, agora estou pegando os naturais. Tudo bem? Agora, essa em particular, aqui, vamos fazer... Isso é uma rede, seja converge para cá. Eu quero garantir que isso converge em X, seja Z igual aos naturais. Com a topologia da ordem. Pensa que aqui eu estou forçando os naturais a convergirem no sentido usual para um ponto no infinito. Tá? Acho que já fiz esse exemplo com todos vocês em momentos diferentes da vida de vocês. Aí agora, isso aqui é um espaço de pré-convergência, defina F
de Z em X, mandando todo o Zzinho aqui para X-til. Essa função agora é constante, portanto, contínua. Agora, se você fizer em Z, os naturais convergem para infinito, na topologia da ordem. Então, quando você fizer a f de n vai convergir para f de infinito. Só que a f de n é x-til. F de infinito também é x-til. Só que agora o que eu estou dizendo é que isso aqui é a sequência em x, que em cada n manda em x-til. Ou seja, eu estou mostrando que essa coisa aqui se converge para x-til em x, usando continuidade. De modo geral, o que a gente o 2 implica 1 é a gente constrói algum espaço artificial que garante para mim que a rede constante que eu tinha converge. Essencialmente é isso. Você pode fazer isso de um jeito preguiçoso que parece não intuitivo, ou você faz de um jeito intuitivo que dá trabalho, por exemplo, tá? Mas... Hã? Esse aqui? O domínio pode não ser igual da prima. É porque aqui... Sim. É que aqui... É que aqui era um outro ponto, não era o mesmo ponto. Era um outro conjunto dirigido com um ponto só. Aí, compondo daqui para cá, com aqui sendo a F igual a Φ, tipo, aqui ficou meio misturado, cagado. Isso aqui provavelmente está errado. Mas tem um jeito simples de fazer, com coisa de um ponto só. Aquela igualdade ali diz que domínio de Φ é um ponto só, não? Essa? O domínio de Φ vai ter que ser o mesmo domínio de Z. E tudo bem. Tudo bem. Volta o desenho que estava antes. Mas é feito, porque o Φ precisava de uma rede constante qualquer. Não, eu posso escolher qualquer rede constante. Certo. E aí eu escolhi uma que o domínio era um ponto só. E essa restrição? F igual a C igual a Φ. Restringe a só as redes que saem de um ponto só. Mas é porque aqui eu estava usando no papel de F a própria rede. Se esse aqui tá bom, se esse aqui convenceu, tá. Esse aqui, enfim, eu tentei ser preguiçoso e ficou muito pior. Mas tá, então essa coisa de você pedir que sequências que redes constantes convirjam é a mesma coisa que você pedir que funções constantes sejam contínuas, tá? Mas ainda resta outra coisa muito razoável para a gente pedir, que uma pré-convergência qualquer a princípio pode não ter. E aí isso vai exigir que eu fale para vocês de sub-redes. Mas antes de eu falar disso, só colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo: a pré-convergência discreta. A gente tem a topologia discreta, que é aquela onde todo mundo é aberto.
Aqui, a pré-convergência discreta, dado um conjunto X, definimos isso aqui. Desão de X sai das redes aqui. E aí, a gente define dessa forma. Φ vai convergir para um ponto, C e somente C. Aqui vai vir uma coisa engraçada, que tipo assim, como que eu vou dar um exemplo para vocês, para motivar o que vai vir pela frente. Em R, vamos pensar em R. Sentido usual. Vou montar uma sequência que converge para um ponto que eu fixei, tá? Aqui. Essa sequência não é constante. Mas a partir de um certo momento ela ficou. O limite dessa sequência a gente sabe automaticamente que é isso aqui. Então, a pré-convergência discreta é aquela onde φ converge para um ponto, C e somente C, existe um D que pertence ao domínio da rede, tal que φ de D, existe um D til, φ de D é igual a X para todo D melhor que D til. Então, converge para um ponto, C e somente C a partir de certo momento é constante igual aquilo. Então, veja que é claro que dx é não sei se é claro, mas se não for, é um bom exercício você testar aquela coisa do pego duas redes que geram o mesmo filtro. Se uma delas converge para X, então a outra também converge? Vai ter que convergir, porque se uma delas converge, porque isso acontece. Mas se isso acontece, vai ter que acontecer para outra também. Porque isso acontecer diz que essa rede tem um rabo constante. E aquela igualdade diz que a outra rede vai ter um rabo contínuo dentro dessa. Então a outra rede vai ter um rabo constante. Então a outra vai convergir também, vice-versa. Então, isso aqui, em vez de interrogação, vira exclamação. É claro mesmo. Agora, ela é uma pré-convergência centrada. Se você pega uma rede que é constante, ela automaticamente satisfaz isso. Porque aqui bastava que existisse um momento a partir do qual todo mundo fosse aquele valor constante. Se eu pego uma rede que em todo termo é aquela constante, foi. Tá? O curioso é que vale a volta, em algum sentido. Se L é pré-convergência centrada, então D, não é que vale a volta, mas
a pré-convergência discreta é mais forte do que a L. E agora sim, e vale a volta. Se isso aqui acontece, então L é centrada. O que está acontecendo, em algum sentido, é isso aqui. A gente viu que essa relação de força é uma ordem parcial, certo? Então, é como se eu peguei o X e vou olhar todas as pré-convergências lá. Então, elas meio que se organizam, elas vão se ramificando assim. Essa é mais forte que essa, cada nozinho aqui é uma pré-convergência, certo? E aí, quanto mais eu subo, vamos colocar aqui, mais alto essa é mais forte. Se está mais alta, porque é mais forte. O que estou dizendo é que a convergência mais forte a ser centrada é a discreta. Então, em algum lugar aqui existe essa convergência dx, e todo mundo que está abaixo dela é centrado. As coisas que estão abaixo dela são centradas. Se porventura tem coisas acima, você perdeu isso. Então, em algum sentido, ela tá fazendo um gatekeeper, ela é guardiã do portão. Não, passou. Se você passar por mim, se você for estritamente mais forte do que eu, significa que você perdeu alguma coisa constante que convergia. E por que isso? Ou será que eu escrevi errado? Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Que ela é centrada, a gente concordou. Se eu tenho uma pré-convergência que é mais fraca do que dx, ou dx é mais forte, significa que sempre que uma coisa converge aqui, então converge aqui, né? Mas quais são as únicas coisas que convergem aqui? São as coisas dessa forma. E, em particular, as constantes. Então, se uma coisa é constante, vai convergir aqui, então tem que convergir aqui. Mostrei que é centrada. Ela é centrada. Agora, reciprocamente. Não, eu fiz a recíproca, na verdade. Eu falei a volta. Agora, se eu sei que ela é centrada, então, em particular, as redes constantes convergem, certo? Aí agora eu pego uma rede dessa forma. Eu falo, poxa, mas essa rede... será que essa rede ela é constante? Ela não é constante? Ela não é constante. Como que eu garanto que ela converge? Eu teria que mostrar que ela converge, né? Só que aqui, exercício, para toda φ, pertence para toda φ. Quando você faz φ para cima, isso é a mesma coisa que você pegar para toda φ e para todo dzinho que pertence ao domínio de φ. Se você joga fora um pedaço de uma rede, o domínio de uma rede, você escolhe um cara e joga fora todo mundo que veio antes. Isso vai dar um conjunto dirigido, então você vai ter uma rede, e aí a rede gerada, o filtro gerado é igual. Então,
aqui só colocar com mais cuidado, note que isso aqui, eu vou colocar assim, os Dzinhos pertencentes a D, tá, que D é melhor do que detil. Isso aqui é dirigido, porque se eu pego duas coisas que são melhores do que o detil, tem uma terceira melhor do que essas duas coisas, em particular essa coisa melhor que essas outras duas é melhor que o detil. Tipo assim, eu tenho um detil aqui, aí eu quero mostrar que acima do detil, o que vem depois é dirigido. Então eu tenho que pegar dois caras aqui, dois que são melhores que o detil, e mostrar que é dirigido. Então tem que pega o 2, tem que ter um terceiro melhor que os dois. Só que o próprio D é dirigido, o Dzão. Então tem alguém aqui melhor do que esses dois. Só que se é melhor que esse, é melhor que esse. Então esse cara mora aqui. Então é dirigido. Logo, se você faz isso aqui, que manda um Dzinho aqui no feed D, isso é uma rede. E daí não é difícil ver que o filtro gerado por ela então se você trunca uma rede, tipo assim, e olha o filtro que ela gera, é o mesmo que a rede original geraria. Então, se eu sei que isso acontece, se eu sei que L é pré-convergência centrada, eu sei que as redes constantes convergem. Aí eu pego agora uma rede assim, que ela não é constante. Eu quero mostrar eu quero mostrar que não, eu fiz um negócio, mas eu não precisava ter feito. Esse exercício é útil, mas eu não precisava desse exercício para provar isso. Tá vendo? Preparem as suas aulas. Não confie na memória muscular. Ó, se ela é centrada, eu quero mostrar que isso acontece. Eu não tinha mostrado, eu só tinha mostrado a volta, né? Para mostrar que isso acontece, eu tenho que mostrar que se converge aqui, converge aqui. Mas se converge aqui, é porque isso acontece. Certo? Não, eu vou precisar, para garantir que converge no L. Minha memória muscular. Não preparem suas aulas. Eu estava certo. Então, converge aqui, vale isso. Quero mostrar que converge no L, mas no L, a única garantia que eu tenho é se for constante. Só que se eu estou com isso, eu sei que existe um momento a partir do qual a rede é constante. Trunco ela. Aí agora, esse truncamento, esse negócio aqui vai ter que convergir no L. Porque o L é centrado. Mas se esse aqui converge no L, esse aqui converge no L também. Então eu mostrei que uma coisa que converge na discreta, converge no L. Moral da história, para definir convergência centrada, na verdade, bastava eu pedir que essas aqui convergissem. Tá? Mas, tudo bem. É um exemplo importante para a gente ir pegando. A parte mais importante desse exemplo é esse aqui. Tudo bem? Mesmo? Vocês não estão mentindo só para me deixar feliz? Não. Bom. Então agora sim, a gente vai ver a isotonia.
Alguém tem horas, por favorzinho? 5h30. 5h08? Ah, sussa. Então, agora a gente vai para a isotonia. E a isotonia, ela precisa de uma motivação. Em R ou em espaços topológicos, não interessa, R topológico, a gente está tão longe que parece a mesma coisa. Se Xn converge para X e Yn é subsequência de Xn, então Yn também converge para o ponto. Vocês lembram disso? Uma sequência converge, então uma subsequência que também converge. Isso é uma coisa muito essencial do pensamento de convergência. Eu tenho eu tenho uns pontinhos aqui que estão cada vez mais próximos de um certo ponto. Se eu pego um pedaço que em algum sentido, e aí o problema é, o que é esse em algum sentido? Está indo na mesma direção, essa coisinha aqui também deveria convergir para esse ponto. É um negócio muito razoável de você querer que em convergência aconteça. O problema é como que eu falo? Como que eu traduzo isso para essa porra desse ambiente aqui? Para redes ainda por cima. Porque aqui eu estava falando de sequência e subsequência. O que é um análogo de subsequência no contexto de rede? Tem vários. Tem vários análogos. Então, só que a gente só vai usar um. Então, há vários análogos de subsequência para redes. Aí eu vou... Primeiro que eu vou fazer é relembrar como que você define subsequência. Primeiro, bateu frio? A ideia. Quando eu digo que yn, não, deixa eu escrever assim, quando eu digo que yk é subsequência de xn, é porque a gente está pensando que o yk é no fundo um xnk, com k varianos inteiros, né? Só que o que é o xn propriamente dito? O xn propriamente dito é uma função que sai dos naturais e chega no x. O yn é uma função que sai dos naturais e vai no x. O que é esse nk? O nk está falando que para cada kzinho eu ganho um nk correspondente. Então, no fundo, o que a gente está dizendo é que tem uma funçãozinha hk, que a gente nunca escreve assim, a gente escreve assim, onde essa função ela é estritamente crescente, tal que o diagrama comuta. Então, isso é você dizer que é uma subsequência. Beleza, muito tranquilo, porque em sequências os naturais estão fixados para todas as sequências. Aí você vem e chega no problema de você tem uma rede aqui, outra rede aqui, uma rede φ, uma rede ψ,
E aí você quer dizer o que é uma ser subrede da outra. Primeira coisa que você pensa é... Vou colocar uma função aqui. Aí você fala, eu vou pedir que a função seja estritamente crescente e acabou o problema. Não dá certo. Não vou... Talvez eu separe o exemplozinho e coloque nos exercícios que eu falei para fazer, mas não dá certo no sentido de que você teria, se você definisse assim o que ia ser uma subrede, você teria redes que convergem para um ponto e subredes dessa rede que não convergem para o mesmo ponto. Então, essa definição não presta. E eu falo essa definição em espaço topológico. Com a noção de convergência usual não presta. Aí você olha um pouco assim e percebe que o que está acontecendo aqui não é só o fato de que ela é estritamente crescente. Ela é crescente, mas ela é crescente, essa H, ela é crescente e cofinal. Esse cofinal significa que para todo N natural existe um M também natural, tal que quando eu faço H de M é maior ou igual que N. Então, em algum sentido, essa H ela cresce, mas eu garanto que ela cresce a ponto de ir passando qualquer coisa. Qualquer coisa que eu coloco assim, eu tento colocar um limitante superior no meio dos naturais lá, eu coloquei um teto, pá! Vai ter um cara no domínio que a função passa esse teto. Então, em algum sentido, quando eu coloco essa condição de cofinalidade, eu consigo garantir que a coisa que está indexada pela sub, ela sempre está indo um pouco mais longe. Coloquei um tetinho aqui, vai ter alguém que aparece depois. Coloquei um tetinho aqui, aparece alguém depois. Coloquei um tetinho aqui, e assim vai. Nos naturais, onde você tem as ordens lineares, você simplesmente pedir estritamente crescente, você consegue garantir esse teto, essa coisa de estourar o teto. Mas em conjuntos dirigidos quaisquer, que eles podem dar umas ramificadas estranhas, às vezes, se você só pedisse esse estritamente crescente, você conseguia garantir para um pedaço, mas ia ter todo um ramo que ferrou. E aí você acaba precisando dessa condição. Aí o que você pode falar? Não, então eu vou colocar aqui a condição de pedir que essa função é crescente e cofinal. Essa definição é boa. Tem uns lugares que chamam isso aqui de subrede de Willard. Foi o cara que popularizou essa noção. Em particular, o German adora essa noção. Porque ela é bem parecida com isso aqui. Mas dá trabalho mexer com ela. O interessante a observar é que, e eu vou fazer para o caso de subsequência, só para motivar, mas funcionaria se em vez de subsequência tivesse uma função crescente entre os conjuntos dirigidos que satisfizesse essa condição de cofinalidade. Mas isso aqui, se yn é subsequência de xn, então xn, o filtro gerado quando tem uma subsequência, eu sei, o nome faz parecer que é menor. Tá tudo bem. Mas quando eu tenho uma subsequência de uma sequência e eu olho o filtro gerado por elas, o filtro gerado pela sub contém o filtro gerado pela sequência. Meio que inverte a nossa intuição gramatical, vamos colocar assim, nossa intuição gramatical. O que
Faz certo sentido porque, lembra, quanto menor os elementos de um filtro, maior o filtro é. Então, se eu peguei uma subsequência, os rabos dessa sequência são menores que os rabos dessa. Então, meio que todo rabo dessa contém um rabo dessa. E aí você ganhou a outra inclusão. Então, prova. Se A pertence a Xn, o filtro gerado por Xn, então A contém um rabo de Xn. Mas os rabos de Xn contêm rabos de Yn. Logo, A pertence a Yn. Por que o rabo da Xn contém um rabo da Yn? Se os azuizinhos fossem, pensem que esse azul aqui é um rabo da Xn. Entre esses azuis, olha só, tem um rabo da Yn. Então, sim, é frustrante, demora para acostumar, mas é uma noção bastante útil porque, no fundo, a gente está usando redes para não ter que falar de filtro, mas filtros estão lá. E em filtros eu tenho uma noção muito razoável de comparação, que é a inclusão. Então, ó, nota que inclusive com isso, é automático provar que se Xn converge para X e Yn é subsequência, então Yn converge. Porque Xn contém aqui dentro um filtro de vizinhanças do ponto. Mas esse, acabou. Automático. Você não precisa se preocupar com índice, essas coisas assim. Então, qual vai ser a nossa definição de subrede? Essa. Que é de um... Essa definição apareceu umas 3 ou 4 vezes ao longo da história. Um cara definiu, ninguém viu, aí depois outra pessoa definiu, ninguém viu, e depois outra pessoa definiu e viu que as outras duas tinham definido e falou, não, já tinha. Mas a gente vai usar essa definição aqui, então. Definição. Diremos que psi é dadas redes phi psi em xão, diremos que psi é subrede de phi se o que você espera acontece ao contrário. Explicitamente, todo rabo de phi contém um rabo de psi. Então, tudo que está aqui, está aqui. Então, a rede que induz o maior filtro, ela é, em algum sentido, a menor rede. Ou ela é a subrede. Ela é aqui. Tudo bem? Hã? Não. Assim, hã? Sim. Fica muito amarrado. Vocês vão ver que coisa louca é quando a gente for ver um outro tipo de problema que em espaços topológicos, em Rn da vida, você consegue resolver de modo muito tranquilo, que é esse aqui. Eu tenho
uma sequência, pensa uma sequência que converge para um ponto, e eu tenho outra sequência que converge para o mesmo ponto. Aí eu resolvo fazer isso. Eu quero escolher uns pedaços aqui. Eu quero ir escolhendo, sei lá, em zigue-zague. Uma hora eu escolhi no azul, uma hora eu escolhi no preto. Como vou escolher? Foda-se, vai depender do meu humor naquele instante N. Na intuição usual, topológica, se eu olhar, se o azulzinho converge para esse ponto e o pretinho converge para esse ponto, o vermelhinho tem que convergir para esse ponto também, né? Senão precisa acontecer em espaço de convergência. A gente precisa pedir. Com filtros, aí que tá. Com filtros, F converge para um ponto, G converge para um ponto. O que você vai pedir? Que a interseção converja. Vai ser verdade que a interseção converge, porque esse contém o filtro de vizinhanças, esse também, então a interseção contém. É automático. Só que para falar isso com redes, não é horrível, mas dá um trabalho assim para você pensar. Depois que você pensa, depois que você fala, fica automático. Ah, não, mas tinha que ser assim. E o engraçado foi que eu lembro que eu estava cuidando das coisas de indo para Salvador para fazer exame de médico para poder assumir o concurso aqui. E aí eu fiquei uns 2, 3 dias lá e sempre com um caderninho assim, fazendo contas, tal. Aí acho que no último dia eu consegui entender o jeito de fazer. E aí uns 3 ou 4 dias depois, eu estava fuçando no archive e vi alguém que tinha feito a mesma coisa alguns meses antes. E tava igual. Eu falei, porra, que da hora! Isso é quente. Tipo, a anotação era um pouco diferente, mas tipo, muito legal, muito legal. Mas isso é spoiler, tipo, esquece isso, não tem nada a ver com agora, tá? Então, subrede é isso. Definição. Diremos que L é isótona se L de φ está contido em L de ψ sempre que ψ é subrede de φ. Então, explicitamente, se você tiver ψ subrede de φ e φ converge para um ponto, então ψ também converge para esse ponto. Você pede que isso aconteça, tá? E isso é o mínimo que a gente espera para conseguir fazer coisas de topologia, tipo, na verdade isso é menos que o mínimo do ponto de vista topológico, a gente ainda precisa ver mais coisas. Tem muito espaço estranho aqui. Em particular, você não consegue fazer topologia algébrica se você só tiver isotonia e centralidade. Você precisa desse negócio aqui. Isso aqui, em algum sentido, é o lema da colagem. O lema da colagem, eu tenho uma função contínua num fechado, tenho uma função contínua em outro fechado, e o espaço é a união desses dois fechados. E as duas funções contínuas, elas coincidem na interseção. Então eu espero que se eu
colar essas duas numa função só seja contínua. Você precisa disso. Você precisa disso para colar quando uma coisa vem de um lado e outra vem do outro. Porque as coisas não precisam sempre vir do jeitinho que você gostaria. Às vezes elas podem vir meio mescladas. Então, muita coisa dá errado. Mas, então, definição. XL é espaço de convergência se L for centrada e isótona. Outras referências pedem mais coisa. Então, se você pegar um livro de espaços de convergência para estudar, primeiro vai estar definido em termos de filtro. Segundo, em geral, eles vão pedir mais coisa. Eles vão pedir que esse negócio aqui que eu falei aconteça. Tá? Mas para a gente, onde isso aqui acontece, vai chamar espaço de limite. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui que convenha mencionar. Tá, 5h30. Duas coisinhas que eu vou mencionar. A primeira, que eu acho que nessa altura do campeonato, principalmente depois que eu observei esse negócio aqui, é que a convergência induzida por uma topologia, a pré-convergência induzida por uma topologia é convergência. Que quer dizer, ela é centrada e ela é isótona. Automático agora, né? Porque a gente lembra como que é convergência em espaço topológico. E sequências constantes, redes constantes, que você quiser, constante converge em espaço topológico. Então, essas duas coisas. Segunda, que eu já devia ter falado, essa definição aqui, rápido, eu falei que ia ser rápido, é que f de x em y é homeomorfismo XY espaços de convergência, de pré-convergência, entre espaços de pré-convergência x e y, se f é contínuo e f menos 1, se f é bijeção contínua, é uma função bijetora contínua, e a f menos 1 de y em x também é contínua. Ou seja, a definição de homeomorfismo é a mesma dos espaços topológicos, tudo bem? Aí só para observar que se x e y são homeomorfos e x é centrada ou é isótona, então y também é. São coisas que a gente espera, mas é bom dizer, né? Então essas propriedades que a gente está definindo, elas são preservadas por homeomorfismos. Então, se coisas constantes convergem em x, y é homeomorfo a x, pego uma coisa constante em y, puxo pela inversa, vai ser uma coisa constante
lá vai convergir, mas se eu empurrar com a função original, que é contínua, vai preservar a convergência. Então vai convergir lá, mas aí é a coisa constante original. Vice-versa. Se eu tenho uma rede, se eu tenho duas redes e uma subrede da outra, se eu fizer a F composta com uma rede, o filtro gerado por isso vai estar contido no filtro gerado pela F composta com a outra, porque se todo rabo de φ contém um rabo de psi, então todo rabo de F bola φ contém um rabo de F bola psi. Então eu mando subredes, eu mantenho quando eu faço a imagem por uma função. Tá? E aí se uma converge, a outra também converge, você vai e volta. Então essas coisas são preservadas por homeomorfismos. Tá? Na próxima aula a gente brinca com isso aqui. E eu trago algumas coisas para vocês entregarem algum dia. Tá bom? E tá bom, desculpa ter demorado tanto. 5h34, que absurdo. Não gravou nada, não, tô brincando.